Paz de Jesus, amor de Maria. Eu sou o Jean. Fiz o 17º Renascer com Maria. Vamos hoje partilhar o Santo Evangelho do dia, que está em Mateus, no capítulo 9, no versículo 32 ao 38. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto os cegos estavam saindo, trouxeram a Jesus um possesso mudo. Expulso o demônio, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria então todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda moléstia. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Santo Evangelho, Jesus vê aquelas multidões que estavam perdidas, como ovelhas sem pastor, como ele disse, como ovelhas que não têm pastor. Estavam desorientadas, estavam desgarradas da fé, estavam sem um guia, sem um norte para seguir. Jesus clama aqui aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ele diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele reúne mais trabalhadores para esta colheita, essa colheita de fé, essa colheita que ele se dá como nosso pastor, que ele mesmo diz, né? Eu sou o bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é que está aqui para guiar essas ovelhas que estão desgarradas na fé. Que nós possamos nos manter juntos a Ele. Que nós possamos tê-lo como nosso pastor, como nosso guia na fé. Quando a gente se sentir desgarrado, quando a gente se sentir como uma ovelha perdida mesmo, que a gente consiga enxergar nele, enxergar em Jesus, o pastor de nossas vidas. Aquele que vai nos guiar, que vai nos mostrar para onde a gente deve seguir, como a gente deve ir. Nele está todas as nossas respostas. Tudo aquilo que às vezes corrompe o nosso coração, tudo aquilo que nos deixa tristes, que nos deixa abatidos, preocupados. Ele está lá para nos guiar, para nos mostrar a direção. Então que a gente possa voltar a Ele, sermos esta ovelha guiada por Ele, o bom pastor. Que a gente, no meio de toda uma multidão, que a gente consiga enxergar nele esse pastor, que a gente o tenha como pastor, porque ele mesmo disse que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que a gente possa se engajar mais em ser este trabalhador para esta colheita de Jesus, essa colheita de fé, essa colheita que ele nos pede. Nos pede mais pessoas, para que mais pessoas sejam atraídas a Ele. Que nós possamos ser estes trabalhadores, esses servos, que a gente consiga levar a ovelha perdida a Jesus. Que a gente consiga fazer esta colheita, nessa colheita de fé, essa colheita da palavra de Cristo, de novos trabalhadores para a colheita, de mais e mais trabalhadores, de mais e mais pessoas e servos para Cristo. Ele vê, ele fica triste, encheu-se de compaixão pela multidão que estava desorientada. Então, às vezes, falta um norte ali, falta alguém para dizer um caminho, ou uma palavra de consolo,
ou apenas ouvir que seja. Quantas vezes a gente não quer apenas falar, né? Apenas desabafar, apenas contar a nossa história. Se você não sabe aconselhar ou não se sente à vontade, às vezes apenas um ouvido amigo já pode ser o suficiente para aquela pessoa que está tão necessitada, que está tão carente, né? Às vezes, ainda mais nesses nossos tempos de hoje, esses tempos de pandemia, né? Que está tudo muito estranho, né? Muito difícil. Então, às vezes acontecem muitos casos, né, das pessoas sentindo na pele, né, esse momento tão complicado de tantas perdas, de tantos entes queridos, né, das nossas famílias, ou amigos, ou conhecidos. Então, que a gente possa ser estes servos que vão fazer esta colheita, que vão atrás dessas ovelhas que estão no mundo, que porventura estejam desgarradas, e que possamos levar Jesus a elas, da nossa maneira, da nossa forma, seja ouvindo a pessoa, seja falando, conversando, trazendo ela para a igreja, que muitas vezes, às vezes, ainda mais essa época que deu um esfriamento na fé, né? Desses momentos de grandes restrições. Então, que nós possamos trazer mais essas pessoas para Cristo que vai nos orientar como suas ovelhas, que nós possamos incorporar mais ainda essa messe, esses trabalhadores, para irmos atrás dessas colheitas, dessa colheita de fé, de trazermos mais e mais e mais pessoas para Ele, para Cristo, que é a nossa única salvação. Amém? Então, que possamos meditar isso em nosso coração, que possamos termos Jesus como centro de nossas vidas, para todo sempre. Amém? Fiquem todos com Deus, Nossa Senhora, o anjo da guarda, paz de Jesus e o amor de Maria.